E agora tem umas pessoas que são visita que não conheceu ela de manhã. Mas a nossa irmã, ela é da igreja da freguesia, e ela vai nos orientar agora em muitas coisas, através do nascimento. Ela disse que o tema era o nascimento. Eu acho que tem bastante gente curiosa, porque eu mesmo fiquei curiosa. O que tem a ver o nascimento, né? Mas na passagem bíblica, hoje, meditando, tem muito a ver. Tem muito a ver no nascimento. Então, agora os minutos que se seguem, a gente vai entregar para ela, para nossa irmã Ana. E que Deus possa usar ela durante esse período da tarde. Tá bom. Não. Boa tarde, irmãos. Eu confesso que agora estou bem mais à vontade do que eu estava de manhã. Porque de manhã eu estava representando a esposa do pastor. Então, a responsabilidade era uma grande responsabilidade, né? Independente de trazer a palavra de Deus, também estava representando a esposa do pastor, que por motivo de saúde não pôde estar aqui. E eu havia combinado com a Andréia de estar aqui na parte da tarde. Eu havia combinado com a Andréia de estar na parte da tarde, conversando um pouquinho, né? Porque o tema desse sábado, quebrando o silêncio, nós já conversamos um pouco pela manhã. Nos conscientizamos daquilo que o pecado faz na vida do ser humano e que ele é o responsável por tudo. Mas assim, até que Jesus volte, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, se nós pudermos amenizar um pouquinho mais o sofrimento do ser humano, isso é muito bom, né? E eu vou passar aqui, passar uma breve prevenção daquilo que é possível. Enquanto pais, a gente está formando na vida dos nossos filhos. A Andréia postou, não sei se foi a Andréia quem foi que postou nas redes sociais, uma foto anunciando a igreja, né? Anunciando a programação. E ali eles colocaram que eu sou psicanalista. Nem todo mundo sabe o que é psicanálise, né? Quem sabe o que é psicanálise aqui? Quem sabe o que um psicanalista faz? Oi? Estuda a mente, o comportamento, o psiquismo, né? Alguns perguntam se ele é um psicólogo. Ele não é um psicólogo, porque o psicólogo, ele estuda o comportamento. E o psicanalista, ele estuda o inconsciente. Para ser um psicanalista, você precisa ter primeiro uma graduação, uma faculdade, para depois fazer essa complementação. E a psicanálise, ela é uma ciência muito interessante, porque quando as pessoas que, como eu disse de manhã, não conhecem a palavra de Deus, interpretam ela de uma forma, às vezes, errada, ela fica meio assim, nossa, mas estudar a psicanálise sendo cristão? Porque, como Paulo disse, de tudo nós temos que reter o que é bom. O que não é, a gente deixa para lá. Quem fundou a psicanálise, eu creio que vocês já ouviram falar em Freud, não ouviram? Né? As pessoas dizem, Freud explica. Quer dizer, Freud, ele realmente explica tudo. E ele era um ateu. Ele era um judeu, ele era ateu. Mas é muito interessante que todas as coisas que ele coloca, se nós compararmos ao espírito de profecia e compararmos a Bíblia, nós encontraremos ali as respostas. Mas vocês sabem que, infelizmente, quanto mais o homem estuda, mais ele muitas vezes negligencia o poder de Deus na vida dele. Porque tudo vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Mas às vezes a pessoa quer se enaltecer demais e acaba esquecendo e achando que é feio, que é vergonhoso falar
falar da palavra de Deus, né? Então, a psicanálise, ela estuda o inconsciente. O que é o inconsciente? É aquilo que você não consegue ver, que só um profissional ele consegue perceber o que você está sentindo. Quem aqui, por exemplo, tem fobia? Aí, ó. Olha, fobia. Fobia do escuro. Fobia de altura. Fobia de lugar fechado. Oi? Fobia de barata. Quantas vezes você está no lugar fechado e você tem a impressão que o ar foi embora? Isso é uma fobia. Quantas vezes você está num lugar e de repente é noite e a energia foi embora e você fica desesperado? Coisa que eu realmente já tive muito isso. Mas tudo isso precisa ser o quê? Trabalhado. O que vem a ser isso? Somente um psicanalista ele pode descobrir. Quando ele começa a estudar a sua vida desde a sua formação, desde a sua infância. Por quê? 70% da população é neurótica. Nós somos todos neuróticos. Nós já viemos com essa bagagem desde a nossa infância. Trazemos muitos conflitos que eles não foram, infelizmente, resolvidos na infância. São muitos e muitos e muitos. E o psicanalista, ele tem o poder, ele consegue diagnosticar isso. Só que não é de um dia para o outro, né? São várias sessões em que você comparece e que ele começa a estudar a sua vida. A psicanálise, ela também entende que os sonhos são muito importantes para nós. Porque através dos sonhos, nós realizamos alguns desejos. Sonhos, desejos que nós não conseguimos expressar a olho vivo. Eles são realizados no momento em que nós dormimos. E nós realizamos esses desejos. E aí eles aparecem de uma forma totalmente diferente no sonho. E cada sonho, ele tem o seu significado. Cada sonho que nós temos, ele tem o seu significado. A psicanálise, ela consegue interpretar muitas vezes aquilo que nós temos vontade de dizer, mas dizemos através de brincadeiras. Veja bem, tem muitas pessoas que são preconceituosas. Elas não gostam de negros, não gostam de japonês, não gostam do gordo, não gostam do baixinho e assim por diante. Mas elas não têm coragem de assumir isso perante um grupo. E aí o que acontece? Elas assumem isso através de brincadeiras. E isso dentro da psicanálise é chamado de xistes. É uma diferença de um humorista. No humor, se você assiste um programa de televisão, você vê um humor, ouve um humorista, é claro, ele faz brincadeira com todos os segmentos da sociedade. Mas uma pessoa que às vezes ela é preconceituosa, ela não quer assumir isso, às vezes através de uma brincadeira, ela deixa escapar. E tem algo que é muito interessante também na psicanálise, que são os atos falhos. Você já se pegou conversando com a Maria? Um exemplo, conversando com uma pessoa chamada Maria e de repente você chama ela de Rosa e fala: "Ei, a Rosa está pensando em mim." Né? Quantas vezes nós fazemos isso? Isso chama-se atos falhos. São falhas que tem no seu psiquismo, no seu inconsciente, que talvez, se formos pesquisar, se formos investigar, nós vamos descobrir que existe alguma relação entre aquilo que você falou, essa pessoa que você citou e os demais acontecimentos da sua vida. Tá? Então, é só para clarear um pouquinho, eu quis mostrar para vocês um pouquinho o que é a psicanálise. Para estudar o comportamento humano, nós temos a psicologia. E nós temos a psiquiatria,
que é o médico que trabalha com situações um pouco mais alarmantes, né? Que são os casos de psicose, são os psicóticos, são as pessoas que são acometidas pela loucura. Então, eles precisam ser tratados por um psiquiatra, porque o psiquiatra é quem dá a receita, o medicamento. O psicólogo trabalha com comportamento, com as terapias, e o psicanalista, ele trabalha com o inconsciente, tá? Então, só para tirar dúvida, porque eu creio que muitos de vocês têm um pouco de dúvida em relação a isso. Bom, o tema do programa, né? Aquilo que foi anunciado seria o drama do nascimento. Mas como, Ana? O drama do nascimento, o que acontece ao nascer? Irmãos, nós vivemos num mundo totalmente moderno, muito moderno. Tudo é miojo lamen, né? Tudo é instantâneo, muito instantâneo. Infelizmente, o nascimento também se tornou algo instantâneo. Hoje, por exemplo, a criança, ela não tem a oportunidade de nascer no momento em que ela deseja. A partir de um momento em que a mulher percebe que ela está grávida, praticamente já se determina o dia e a hora em que essa criança vai nascer. É moderno. A maioria das mulheres já não querem mais ter um parto normal. E as consequências sobraram para a sociedade. Aqui foi colocado o seguinte, ó. O ser arrancado à segurança do ventre materno, os choques, as variações de temperatura, a ruptura do cordão umbilical, permitem falar do traumatismo do nascimento. Nascer no mundo em que nós estamos vivendo hoje é realmente um trauma. A criança, quando ela está no ventre, quando ela está no útero, a criança está protegida. Ali é possível toda uma comunicação da criança com a mãe. Ali é possível toda uma comunicação da criança com o pai. Então, quem dera, irmãos, nós pudéssemos viver, talvez no passado, né? Onde as mulheres tinham seus partos de uma forma natural, de que a criança não seria obrigada a nascer no momento em que a ciência determina, que o médico determina o dia, a hora. Que bom seria isso. Por que eu estou trazendo isso num momento como esse? No momento de um dia em que nós estamos falando para quebrar o silêncio. Porque se nas mínimas coisas você colaborar com aquilo que o Criador te ensinou, que bom seria. Nós não teríamos pessoas com uma mente tão perturbada como nós temos agora. Eu já trabalho há 33 anos com educação infantil também. Irmãos, eu digo uma coisa. Eu nunca presenciei dentro da escola crianças tão perturbadas como nós encontramos hoje. Quando você vai conhecer todo o histórico dessas crianças, você primeiro já tem um nascimento totalmente fora da realidade. Já nascem fora do tempo, já nascem de qualquer jeito, já não são planejados pela família. E ainda nós temos um outro agravante. Grande número de mulheres hoje consomem álcool. Porque é moderno, porque é bonito. É bonito a mulher sentar, né? Entre aspas, né? Sentar na porta de um bar e ali então ela consome a cerveja, usa o cigarro e assim por diante. E lá, eu não sei se aqui tem professores, eu acho que tem uma que eu conheço, que está sentada lá atrás. E eu acho que essa é uma vivência que todos os dias a gente percebe.
crianças que encontram dificuldade na alfabetização, crianças que encontram dificuldade na aprendizagem, porque elas estão com a mente completamente perturbada. Aí você pergunta, mas espera aí, o que acontece? Ele é um deficiente mental? Ele tem um atraso intelectual? Não dá, ninguém consegue compreender o que passa no psiquismo dessa criança. Bom, deixa eu ver aqui. Aonde que aperta? Já foi? Vamos lá. Quanto mais difícil for o parto para a mãe e para a criança, tanto mais pode o recém-nascido vir apresentar reações de insegurança. Quanto mais dificuldade ocorrer no parto, esse indivíduo poderá ser um indivíduo totalmente inseguro. Verifica-se que uma proporção de crianças perturbadas entre as que nasceram por fórceps, por cesariana ou cujo nascimento foi particularmente trabalhoso. O resultado é realmente terrível. Crianças inseguras, adultos totalmente imperfeitos, né? Adultos inseguros, adultos insatisfeitos e uma sociedade da forma como nós temos encontrado. Aqui. Geralmente eu gosto muito de usar esse versículo que está em Salmos capítulo 51, versículo 5, né? Que diz, aqui Davi fala assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A ciência, ela diz que nós nascemos com instinto agressivo. Todos nós nascemos com instinto agressivo. E aí você me perguntaria assim, mas todos nós temos instinto para matar? Sim, nós nascemos com esse instinto, que é o pecado. É aquilo que nós falamos de manhã. E a ciência, ela vem comprovar que nós nascemos com esse instinto. Mas o que acontece? O que acontece com o bebê? O que acontece com o bebê ao nascer? Ao nascer, a criança, ele olha para o rosto de quem? Ele olha para o rosto da mãe. O rosto da mãe é para ele como se fosse um espelho. Através dessa relação que ele tem com a mãe, a figura materna, que é uma figura muito importante no psiquismo da criança. Por quê? É através desta identificação com a mãe, a primeira identificação, que é a identificação primária que o bebê tem com a mãe, é que vai determinar as demais relações que ele terá com a sociedade. Bom, ele olha para o rosto da mãe. Olha que interessante. Olha como que, irmãos, se nós acreditarmos realmente na ciência, nós não podemos ter nenhuma perspectiva de um mundo melhor. Porque hoje as crianças, elas são colocadas, na sua grande maioria, de escanteio. As pessoas pensam que filho é algo que você coloca no mundo e o mundo educa.
Ou, quando muito, manda para a igreja para que os aventureiros e os desbravadores possam consertar. Mas não é bem assim. Hoje as famílias estão desestruturadas. E dentro dessas famílias, nós encontramos crianças que estão sofrendo. Crianças que estão ansiosas. Crianças que estão com medo. E essa criança que está com medo, essa criança que não conseguiu se identificar com a primeira pessoa que seria a mãe, ela vai ter problemas. Se ela realmente não conhecer o amor de Deus, ela terá problemas para uma vida inteira. O bebê, quando ele olha para o rosto da mãe, até então, ele não consegue se identificar quem é ele e quem é o outro. A partir dessa identificação que ele tem com a mãe, ele começa a se perceber como pessoa, quem é ele e quem é a mãe. Posteriormente, essa criança, ela precisa também se identificar com a figura do pai. A figura da mãe, ela vem como uma mãe protetora, uma mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que dá o carinho, aquela mãe que oferece à criança as necessidades, né, que ela precisa, mas que também frustra a criança. O que significa frustrar? Não é dar tudo o que a criança pede. O ser humano, ele precisa dessa frustração. Ele precisa entrar nesse choque. Mas quando essa identificação ela não ocorre de maneira positiva, o que nós encontramos? Nós encontramos pessoas que desenvolvem uma psicopatia. É só nós ligarmos a televisão na Cidade Alerta e outros programas, né, sanguinários, que nós podemos ver ali casos terríveis de pessoas que cometem crimes e que não sabem o que fizeram. Pessoas que cometem crimes e não sentem nenhuma culpa por aquilo que cometeram. Aqui nós vemos essa figura dessa criança totalmente assustada, tentando se proteger. Eu gostaria de pedir para a Andréia para a gente fazer um sorteio, e aí nós vamos entrar. Eu vou contar um pouquinho para vocês do que ocorreu na vida desse senhor aí, americano, um pouquinho da infância dele e em que ele se tornou. Vamos então fazer um sorteio, Andréia, só para descontrair um pouquinho. Bom, vamos lá então, né? Tem bastante prêmio aqui, né? Ele vai escolher aqui, o menininho da Tomásia vai escolher pra gente um número. Escolhe aqui um número. Aí dá pra sua mãe ali. Vê se ele pegou 2 ou 1. Tá, solta 1 aqui dentro. Pode abrir, Tomásia. Acho que foi 10. 0,70. É você, Maria Clara. Peraí que a tia vai te dar, peraí. Não é esse, é esse. Vamos fazer mais um? Vai, peraí. Vai, enfia a mãozinha, pega um só. Isso. Abre aí para nós. Não se preocupa que até o final a gente vai sortear tudo. Tem que sair tudo.
Mexe mais isso daí, viu, André? 74. Ah, mas agora ela vai vir, né, Ana? Agora você vem. Aí. Vamos fazer mais um? Vamos. Mexe aí. Peraí. Mexe bem isso aí, hein? Mexe. Tira a mãozinha aí. Vai. Mexe no meu, né, Igor? 0,54. Ah! Vou escolher. Genivaldo, você vai levar o segredo da saúde para casa. Amém. Olha, vai fazer assim, viu? Eu já vou escolher um presente hoje. Né? Isso. É. Escolher. Vai. Vem aqui. Fazer mais. Abre aí. Tomara que saia para esses meninos, para que eles estão todos ansiando. 0,51. Ah lá, ah, que bom! Viu? Dá para ela. Que Deus abençoe, viu? Agora nós vamos ouvir. Peraí, deixa eu colocar aqui. Guarda os papelzinhos, não joga fora não. Agora nós vamos ouvir uma mensagem musical com o Emerson, que nós possamos... A Fran está ensaiando. Tá, é com você mesmo. Então vamos ouvir uma mensagem musical com a Fran agora. Uma mensagem musical não, a gente vai ouvir um hino com a Fran. Musical para lá. Escolhe então a pessoa. Depois da música, você escolhe uma pessoa e doa. Que rápido. Bom, eu vou falar o que eu sempre falo, né? Eu sempre fico nervosa aqui, tremendo, né? Mas solta aí, Fábio. Percebo que errei por andar tão distante, caminhando bem sei por onde eu nunca deveria andar. Conheces o meu coração quebrantado, os sonhos que sonhei que ficaram frustrados, a dor que eu senti, o peso da culpa que me fez sofrer. A minha esperança é tudo que planejei. Eu vi se perder ante os olhos meus, mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos, e tudo então mudou e minha vida renasceu, a luz brilhando como o sol. Jesus, o seu amor me resgatou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar, eu vou me entregar. De joelhos tenho orado todos os dias, clamando teu poder em minha vida, pois sei que sou fraco e só eu nunca poderei vencer. Andei na escuridão, mas agora eu vejo que Jesus é a salvação, e nele eu confio, pois me perdoou e limpou o meu passado, dele hoje eu sou. Um novo amanhã, logo enfim, pela
seu amor me resgatou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pois não. Eu ganhei esse livro aqui, eu estava olhando aqui, tem os outros remédios aqui, né? E tem uma pessoa que... Eu preciso também desse livro, mas tem uma pessoa que necessita muito desse livro e eu vou doar para ela. É a irmã Ilma, a moça que eu estou dando estudo para ela, muito bacana para ela. E ela tem necessidade desse livro, então eu vou doar para ela. Que Deus abençoe, que ela faça bom uso desse livro, né? Que fala sobre alimentação, né? Que é a base da nossa vida. Nós nem vamos entrar na alimentação porque nos estenderíamos demais. Mas nós podemos perceber que grande parte de algumas aberrações que hoje ocorrem na sociedade é por conta da alimentação, né? Hoje nós vemos meninas com 5, 6, 7, 8 anos, com o corpo de uma jovem, de uma moça. É por conta, tudo isso, o que traz é a má alimentação, né? Mas nós, como povo de Deus, nós conhecemos, nós só somos um pouco teimosos, né? Queremos nos alimentar, às vezes, muito mal. Então, esse daí, olha, ele é meio estranho o rostinho dele, né? Ele é americano. O nome dele é Lucas. E na vida desse rapaz, durante toda a sua infância, eu não sei se aqui também ocorre isso. Se tem alguém aqui que faz discriminação de filho, que tem preferência por um único filho. Eu creio que aqui não tem ninguém assim, né? Mas se tiver, pensa bem na sua postura. Os filhos, todos são o quê? Todos os filhos são iguais. Quando nós pensamos em Jesus, que é o nosso Pai, Ele faz a distinção entre nós? Ele vai gostar mais de mim do que do irmão? Não. E o pai terreno também é assim, é claro. Que cada filho tem o seu temperamento. Alguns são rebeldes, outros são mais mansos. Mas isso não lhe dá o direito de ter preferência pelos filhos, de ter preferência por um único filho, de dedicar maior atenção só a ele. E na vida do Lucas não foi diferente. A história conta que a sua mãe tinha um verdadeiro desprezo por ele. Ao mesmo tempo que ela tinha o desprezo por ele, ela também tinha um desejo, né? Ela tinha, na ciência fala que é o ideal do ego. Ela queria que se concretizasse na vida dele os sonhos dela. E isso ocorre muito na vida dos pais, né? Muitas vezes os pais, o desejo dos pais não é o desejo do filho. É muito comum você perceber, por exemplo, se durante a sua mocidade você teve o sonho de ter uma determinada profissão e você não conseguiu. Aí o que acontece? Você obriga o seu filho a ser aquilo que você queria que ele queria ser. Mas a vida não consiste nisso. As pessoas são livres. Dar orientação não significa que o filho tem que fazer aquilo que você deseja, que realize no filho o seu desejo. E na vida de Lucas foi assim. A mãe idealizava ter uma filha. E ela, o que ela fazia por muitas vezes? Ela colocava a roupa de menina nele. Fazia ele ir para a escola com roupas de menina. E aquilo foi desenvolvendo dentro dele um ódio terrível. Ele conta que os irmãos também o agrediam. Os outros irmãos que ele tinha.
E a atenção da mãe, a mãe que representa na terra um amor comparado ao amor de Deus. Não era um continente para o Lucas, não abraçava o Lucas, não dava a ele total orientação que ele deveria receber. E o tempo foi passando, ele foi crescendo, foi desenvolvendo dentro dele internamente um ódio que ele precisava colocar essa energia um dia para fora. E a história conta que a vida dele era uma vida tão difícil que um dia um dos irmãos jogou uma pedra nos olhos dele e acabou deixando ele cego de uma vista. Bom, o tempo passou, ele se tornou um adulto. Mas aquilo que ficou dentro dele durante o período da infância não foi resolvido. E depois de muito tempo, a primeira oportunidade que ele teve foi de matar e esfaquear. Esfaqueou e matou aquela que seria o símbolo do amor, que seria a sua mãe. Durante a infância, a criança, como eu já disse para vocês, ela nasce, todos nós nascemos com instinto agressivo. E que ele só vai ser modificado através do afeto e através do amor. Não adianta nós batermos, não adianta xingar. Cabe aos pais, única e exclusivamente, se posicionar. A mãe, ela representa o continente, aquela que fornece ao filho todas as necessidades possíveis, tudo aquilo que ele precisa. Que através dela, ele começa, como já disse, a se identificar com o mundo. E o pai, ele também tem uma função muito importante. E é fácil a gente perceber o porquê da sociedade estar assim. O pai, ele representa a figura paterna, ela representa a lei, ela representa a ordem. Vocês, não sei, quem tem filhos pequenos aqui, sabe que, por exemplo, uma coisa muito simples, o menino, ele tem muita atração pela mãe, o filho homem. E a filha mulher, ela tem muita ligação com o pai. Mas existe um período da vida da criança em que esse corte ele precisa ser feito. O menino, ele precisa entender que a mãe não pertence só a ele, que a mãe pertence ao pai. E a menina também precisa entender que o pai não pertence só a ela. O pai também pertence à mãe. Então nós vemos algumas situações simples, por exemplo, a criança que não gosta de dormir sozinha no quarto dela. A criança que quer dormir na cama com a mãe. E muitas vezes, inconsciente, os pais permitem que isso aconteça por muito e muito tempo. Mas, neste momento, é muito necessário que o pai fale, converse com a criança. Até porque, como já disse, ele representa a lei. Então, ele precisa orientar essa criança. Não. O porquê que você não quer dormir no seu quarto? Que problema tem? Você tem medo? Tem medo do quê? E começar a fazer com que essa criança compreenda que ela tem um lugar, ela tem um espaço onde ela precisa ocupar. O pai tem um espaço onde ele deve ficar. E a mãe tem um espaço onde ela também deve ficar. É muito comum na infância a criança, às vezes, judiar de um animal, matar, pisar em cima de um animal, matar. E muitas vezes ela é apoiada pela família. Os pais olham, não corrigem, acham bonito. E aí o que acontece, queridos? Ela não desenvolve dentro dela um sentimento chamado do quê? Culpa. Culpa. Muitos e muitos assassinos que nós ouvimos muitas vezes o depoimento deles, eles não desenvolveram internamente o sentimento de culpa, que trazendo para o mundo espiritual seria o quê? O arrependimento daquilo que foi feito.
É muito comum nós vermos pessoas, né, menores ou adultos desafiarem, por exemplo, os policiais da rota. Quem que não teme eles? Uma pessoa que tem o seu psiquismo legal. A gente teme, porque a gente sabe que a rota não é brincadeira. Eles vêm mesmo para corrigir. E quantas vezes nós vemos, né, delinquentes desafiando esse tipo de policial. E ele não tem medo. Por quê? Porque na infância dele isso não foi trabalhado. Não foi feito um corte, não foi feita uma castração. Ele não entendeu que existe no decorrer da vida, ele não entendeu que existe ordem. Ele não entendeu que existe lei. E a ordem e a lei, ela é o quê? Determinada pela figura do pai, pela figura paterna. Olha, nós temos aqui um exemplo, eu não sei quantos que conhecem. Vocês já nunca ouviram falar no Dr. Fará? Ele, inclusive, é um simpatizante da Igreja Adventista. E eu não sei agora, mas alguns anos, acho que uns 2 anos atrás, que às vezes eu ia na comunidade árabe e eu encontrava ele ali. Alguns anos, ele era, né, porque ele teve o seu certificado cassado, ele era um médico e ele se envolveu com uma das suas pacientes e acabou fazendo o quê? Esquartejou. Ele era cirurgião plástico e ele esquartejou a sua paciente. E quando nós, ao estudar a vida do Dr. Fará, a gente percebe algumas imperfeições na vida dele. Ele permanecia até o ano passado, e creio que não sei qual vai ser a mulher corajosa que vai querer se casar com ele. Mas ele tinha uma vida solitária. E ele conta que ele teve, assim, algumas coisas negativas na relação com a mãe. Até uns 2 anos atrás a mãe ainda era viva, agora eu não posso afirmar para vocês porque eu não sei. Mas ele teve alguns pontos negativos que foram relevantes na sua infância. E fez com que ele se tornasse, né, apesar de toda a sua formação, um psicopata. E assim como ele, tantos e tantos se encontram também nesta posição. Aqui eu quero apresentar para vocês a ausência de uma mãe, o descaso de uma mãe, o que pode acarretar na vida de uma criança. Esse caso ele é bem recente, essa criança não aparece o rosto dela, ele é um aluno que eu tenho. Essa criança frequentou a escola o ano passado, mas o que acontecia? Ela agredia o professor, ela cuspia, ela dava soco, ela dava murro. E num determinado dia lá, a direção da escola entrou em contato com a mãe. São filhos de pais separados. A mãe deixou ele com o pai e foi morar com uma outra pessoa e levou o irmão mais velho. Ela optou pelo irmão mais velho e deixou o filho mais novo com o pai. Bom, tamanha era a situação dessa criança que teve um dia que ele agrediu o coordenador pedagógico e o coordenador então entrou em contato com a mãe e a mãe veio e levou ele embora. Não deveria de ter feito isso porque ela não conhecia, na verdade, a história dessa criança. E ele ficou, até o final do ano, mais ou menos, ficou lá com a mãe. Quando foi esse ano, ele retornou novamente para a escola. E ele tive o privilégio de recebê-lo na minha sala. Mas uma criança que, no primeiro momento, me deixou muito preocupada. Muito preocupada mesmo. Eu sabia muito pouco sobre a história de vida dele. Ele, do nada,
ele agride, do nada ele dá murro, do nada ele dá chute, do nada ele dá cabeçada. E ele, o que ele faz? Ele busca se refugiar em qualquer lugar que ele encontra. Esse é um exemplo que eu trouxe para vocês quando ele entrou dentro desse cesto. Teve uma situação de tamanho desespero dele logo no início. Ele já está comigo há uns 3 meses. Que ele tentou, de qualquer forma, entrar dentro da mochila. Veja bem, se refugiar dentro de uma mochila. E, claro, até acaba beneficiando, né, uma outra linha de formação que eu tenho, em que me trouxe muita preocupação a história dessa criança. Então, o que aconteceu? Chamei o pai para conversar. Aí o pai relatou toda a situação. Não posso dizer, enquanto professora, porque na escola eu sou professora, não estou ali como psicanalista. Mas assim, foi possível perceber que o abandono da mãe trouxe para essa criança todas essas consequências. E toda a posição que ele fica quando ele tenta se proteger é a mesma posição que o bebê fica no útero materno. Ele faz a posição assim, ó, que ela é a posição de proteção. Irmãos, eu faço questão de trazer uma experiência como essa, porque a gente precisa amenizar a situação do mundo. São coisas tão simples. São coisas tão simples que podem modificar. O que pode acontecer com uma criança dessa se ela não receber ajuda profissional? Lá na frente, ou ela mata ou ela morre. Eu não sei quantos de vocês que lembram de vou usar um termo feio, chamado bandido da luz vermelha. Esse homem, eu lembro que na época pediam para deixar ele dentro da cadeia porque ele não estava preparado para sair. E ele saiu. E quando ele saiu, um vizinho acabou matando ele. E não é uma situação diferente dessa criança. E não era uma situação diferente também do Lucas, esse que eu mostrei. Porque quando ele foi preso, após ele saquear a mãe dele, ele pediu para que não soltasse ele. Porque se soltasse, ele mataria novamente. E eles soltaram. E ele arrumou uma namorada. E ele assassinou a namorada. Voltando na história desse meu aluno, uma criança que tem 5 anos. Mas se você visualizar a forma como essa criança briga, a forma como essa criança luta, você fica desesperado. Você fala, meu Deus, isso não é possível. Tudo isso poderia ser evitado. É claro, hoje a gente sabe que a separação entre os casais é algo normal. Mas os filhos não podem pagar por isso. A mulher, ela precisa se conscientizar que ela é um continente. Que o amor, que ela representa o amor. Abaixo de Deus na terra é o amor de uma mãe. Quando uma mãe abre mão de um filho, do amor de um filho, as consequências são terríveis. Eu não quero dizer que o homem não tenha, ele não tenha essa responsabilidade, ele tem sim. Mas é diferente, porque o filho, ele sai do ventre da mãe, ele não sai do ventre do pai. Hoje acho que vocês já ouviram falar sobre o autismo. Muitas crianças que você olha para elas, parece que elas não têm nada. E são autistas, são inteligentes, mas elas vivem num outro mundo. E cada dia aumenta mais o número de crianças com autismo. Por quê? A mulher é culpada de tudo? Às vezes sim. Às vezes sim. A mulher está abrindo mão de muitas coisas e deixando de fazer o seu verdadeiro papel.
Eu chamei o pai desse aluno, ele conversou comigo e disse para mim: Ana, ele tem muito medo de voltar a morar com a mãe dele. Eu então falei: olha, eu acho o seguinte, eu acho que ele precisa de um medicamento, ele precisa de um psiquiatra. Só o trabalho de comportamental do psicólogo não vai resolver. Ele precisa de algo para amenizar essa situação. Mas quando eu falei isso, eu também joguei com a sorte. Porque outros colegas que não realizaram o trabalho no ano anterior, ficaram tipo assim: ah, mas medicamento não, medicamento se for necessário tem que ser. Quando você entra, infelizmente, no hospital psiquiátrico, nenhuma pessoa ali te ataca, porque eles estão medicados. Eu arrisco dizer que realmente é psicose o que essa criança tem. E aí o pai então me agradeceu, disse que até então, ele ainda não havia ouvido isso. Mas eu fiquei com um pouco de medo, porque tipo assim, pedi muito a Deus. Falei: agora esse menino vai no psiquiatra, o psiquiatra vai dizer que ele não tem nada, mas é impossível. Porque quando ele tem o surto na sala, até as mãos dele entortam. E ele fica desesperado. Ele bate numa criança, mas ele quer correr, ele quer se proteger de qualquer forma. E quando eu percebi isso, eu já comecei a me aproximar e dizer: olha, fica tranquilo que eu te protejo. Vem que eu te protejo. E aí eu consigo trazer ele de volta ao normal. E ele foi no psiquiatra essa semana. E graças a Deus, era uma médica e ela descobriu, ela realmente constatou que ele tem a ansiedade. O medo que ele tem da ausência da mãe, de tudo que a mãe provocou na vida dele é tão grande, que tudo isso, toda essa reação é a ansiedade que ele sente. E aí o que acontece? A ansiedade é tão grande que ele tenta extravasar, agredindo todas as pessoas que ele encontra pela frente. E o nosso psiquismo, ele é assim. Tem pessoas que interpretam, devido à deficiência, devido ao problema, elas interpretam tudo o contrário àquilo que você fala. Então, se você não souber falar com ele, ele parte para cima. É como se fosse um animal. Ele vem para cima mesmo, e vem com chute, vem com pontapé. Então, você tem que fazer com que ele entenda e confie que você está ali para proteger. Aquela que devia protegê-lo, ela não protegeu. Então, você precisa ocupar o lugar dela. E eu agradeço muito a Deus e fiquei muito feliz, entre aspas, né? Pelo diagnóstico que foi dado do psiquiatra. Então, na sexta-feira ele voltou para a escola. Ele estava aparentemente calmo, mas aí o que aconteceu? Teve um momento que ele surtou novamente. E quando ele surtou, eu falei: olha, peraí, desse jeito não vai dar, eu acho que eu vou precisar ligar para o seu pai. E peguei o celular que estava no meu bolso. Quando eu peguei o celular que estava no bolso, ele se ajoelhou e falou: por favor, professora, não faz isso. Ele vai me levar para minha mãe. Que cena, irmãos, que cena terrível. Que cena, olha... Totalmente, sinceramente, eu nunca pensei que um dia eu encontraria isso. E como essa criança, existem milhares de crianças que estão aí, sendo abusadas, sofrendo, apanhando. Nós não podemos ser, enquanto pais, não podemos ser permissivos, mas também não podemos partir para a agressão. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Hoje mesmo, quando nós lemos aquele versículo de João, que Jesus, ele não veio para nos julgar. Ele veio para nos salvar. Vamos mais um sorteio e nós já vamos concluir. E depois eu deixo para as perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Uma mensagem musical, né, Andreia? Vamos lá, vocês estão com os papelzinhos de vocês aí na mão? Vem cá. Tira um papel para a tia. Abre ele para a tia Andréia. Abre para mim ele. Segura o dele aí. Aí, isso.
Deixa ele abrir. Isso, pode abrir, que eu espero. 69. Vem, Sofia. Sofia ganhou. Peraí, ó, vocês estão vendo, né? Ó, tô mexendo. Vamos tirar mais um. Deixa ele abrir. Deixa ele abrir. Tranquilidade. Calma, gente. Que número? 41. Ah lá, tá lá atrás. 41. Oi? Vai. Vou mexendo para ir. Abre e segura, tá? Setenta e seis. Aqui ele. Vai, vamos mais aqui. É ele que tá tirando. Deixa eu ver, Igor. 43. Aqui, ó. Vamos mais aí. Vamos fazer logo todos? Vai, tira. Tirou 2, joga 1 aqui. Não. Tadinho, deixa ele. Tá colado. Não, ele tá abrindo. Tá aqui na minha mão, ó. 53. A mãozena. Peraí. 55. Vai bem vindo, ó. Ela tá caiu, coitadinha. Vai, tira mais um. Só mais um. É o último, hein, gente? Ó, tenham fé. Posso falar? É o 6 e o 0. 60. Mas não foi dessa vez. Pode jogar aqui dentro depois que eu ponho tudo para fora. Pois então, agora a gente vai ouvir uma mensagem musical com o nosso irmão Emerson. Agora o Emerson vai cantar, vai louvar, né, Emerson? Agora sim. Joga aqui dentro pra tia, obrigada. Isso, porque daí não fica no chão. Tem uma sorte muito grande com números, viu? Dificilmente eu vou ganhar alguma coisa com número. Mas chegou perto, viu? Chegou bem pertinho aí. Mas é sempre assim, eu chego perto. Bom, irmãos, essa música que eu vou cantar agora, ela fala como nós devemos ser, o nosso coração como deve ser, com relação à luz que vem do nosso Deus. A alegria que nós temos que mostrar com irmãos e como filhos de Deus. E que possamos, assim, abrir o nosso coração para ter esse entendimento. Agora eu tenho que ver qual que é. Solta aí, Fábio. Eu acho que é o 6. É isso mesmo. Os irmãos estão conversando um pouco a mais, né? Acabou o sorteio.
coisas bonitas que mexem com nossa emoção. A vida nos dá alegria, que grande surpresa nos são. Se vamos ficar todos juntos, unidos por essa canção, nos mostre um grande sorriso, nos dê um abraço de mão. Abra o seu coração, deixe o sol brilhar. Sinta a nossa emoção, pegue as notas no ar. Por isso abra o seu coração, raios de luz vão entrar. Cante sempre em nossa canção, vamos juntos cantar. Será bem melhor nossas vidas se juntos pudermos cantar, sentindo o calor da alegria, sentindo um brilho no olhar. As luzes da nossa amizade irão sua vida aquecer, e em coros de felicidade seus sonhos irão renascer. Abra o seu coração, deixe o sol brilhar. Sinta a nossa emoção, pegue as notas no ar. Por isso abra o seu coração, raios de luz vão entrar. Cante sempre em nossa canção, vamos juntos cantar. Será bem melhor nossas vidas se juntos pudermos cantar, sentindo o calor da alegria, sentindo um brilho no olhar. Abra o seu coração, deixe o sol brilhar. Sinta a nossa emoção, pegue as notas no ar. Por isso abra o seu coração, raios de luz vão entrar. Cante sempre em nossa canção, cante sempre em nossa canção. Vamos juntos cantar. Vamos juntos cantar. Amém, irmãos? Que bom, né? Abrir o coração e juntos cantarmos, né? Meus queridos irmãos, eu acho que nesse sábado nós tentamos passar uma mensagem. Não é difícil, bastante simples. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Pedimos a Ele orientação. É Ele quem tem que guiar, é Ele quem tem que dar direção. Como eu disse de manhã, quebrando o silêncio não é para os que estão lá fora. Temos que quebrar o silêncio dentro da nossa família cristã. Mas, se nós ainda não conseguirmos superar algumas dificuldades, eu acho que hoje foi possível a gente entender um pouquinho que Jesus, Ele não julga, mas Ele quer salvar cada um de nós. Então, através de Jesus, nós temos a esperança de mudarmos as nossas posturas. As dicas que eu tentei passar aqui não é algo difícil. Não precisa ter nenhum diploma acadêmico. Não precisa ser doutor. Deus, Ele nos dá sabedoria. Nós temos inúmeros livros. O espírito de profecia orienta muitos pais na relação com os filhos. Como disse, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas se cada um de nós fizermos um pouquinho, talvez alguma coisa boa ficará marcada. Nós mostraremos para o mundo que tipo de cristão nós somos. E eu quero concluir com a visão que um dia João teve. Ele viu um novo céu e ele viu uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. E nesta nova terra, a qual nós aguardamos, nós, com certeza, lá nós não vamos precisar
quebrar nenhum tipo de silêncio. Porque lá não haverá mais o quê? Lá não haverá mais pecado. E nós moraremos para sempre com o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos conduzir a nossa vida da melhor forma possível para um dia habitarmos na nova terra. Amém. Queria agradecer a irmã Ana pela programação, desde cedo fazendo aqui com a gente. Eu agradeço muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. E agradecer aos irmãos por ter vindo, ouvido essa palestra. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, porque com tudo, é uma coisa que serve para a gente. Porque, que nem eu cuido de criança no trabalho. Então, isso serve para mim também. Então, eu agradeço a Deus por isso. O irmão Moisés quer falar alguma coisa sobre o pôr do sol, fazer alguma meditaçãozinha? Ou tá, pode encerrar assim, né? Ah, vocês querem fazer pergunta? Elas querem fazer pergunta. Vou aí, com o microfone. Então faz a pergunta. Então, a infância, a gente passa por fases, né? A gente passa por todas as fases. Como eu disse, a figura masculina, ela representa a ordem e ela representa a lei. Se ela não teve uma identificação positiva com essa figura masculina, ela vai ser uma pessoa, ela tem a possibilidade de ser um adolescente, um adulto totalmente desprovido de reconhecimento da lei, de reconhecimento da obrigação. Você já ouviu, por exemplo, aquele tipo... É muito comum nos homens, né? Aquele homem sem responsabilidade, que não pensa num trabalho, que não tanto faz trabalhar como não trabalhar, que não tem uma responsabilidade. Hoje fica meio escuro isso, porque a mulher ela saiu para o mercado de trabalho. Mas se nós usarmos o que a palavra de Deus diz e que, entre aspas, isso não é machismo, que o homem seja o chefe da casa, que o homem direcione todas as atividades, que bom, né? Se isso fosse verdade, seria muito bom. A vida seria outra, a mulher teria tempo para cuidar dos filhos, teria tempo de levar os filhos na escola. As crianças, eles gostam muito quando a mãe vai levar na escola. Só que isso hoje parece uma coisa que não existe mais. Por quê? Porque a mulher, ela não tem mais tempo de fazer isso. Porque ela precisa trabalhar, ela precisa trazer as coisas, né? Suprir o lar com determinadas coisas. Então, minha querida, tanto o adolescente como o adulto, se ele não, lá atrás, lá no começo, ele não se identificou, não houve a identificação com a figura masculina, ele não vai entender, não vai respeitar o que é lei, o que é ordem, o que é norma. Oi? Como uma mãe lida? Então, tudo isso acontece no campo do inconsciente. A criança nasce. Ao nascer a criança, por exemplo, quando uma mãe está amamentando, a criança olha para quem? A criança olha para a mãe. O rosto da mãe é como se fosse um espelho. Se a mãe é uma mãe depressiva, uma mãe que não desejou aquele nascimento, a criança, ela absorve aquilo para ela. E vocês acreditam que no inconsciente, aquela criança pode pensar que ela realmente é a causadora de toda a tristeza?
que a mãe, na verdade, está sentindo. Aí você vai perguntar assim para mim, mas Ana, e a criança que nasce com deficiência visual? Como ela consegue perceber o rosto da mãe como um espelho? Através do carinho, através do toque. O contato da mãe, essa relação mãe e filho, através dessa relação que se estende até o final da vida. Essa confiança, através de tudo isso, que pode, né? Que a mãe tem condições de prever um filho psicótico, entendeu? Nesse sentido. Não sei se respondi. Deu para entender? Mais alguma pergunta? Sim, esse pai também, ele vai deixar uma lacuna muito profunda, uma deficiência muito profunda na relação dele com o filho. Porque assim, não adianta você também não trabalhar e também não oferecer nada. Tem mulher que não trabalha, mas também não faz nada. Ela não cuida do filho, ela não faz um carinho, ela não conta uma história, ela não faz uma comida, ela simplesmente está em casa, né? É uma mãe que a ciência às vezes chama de mãe morta. Sim. E sai com os amigos. Exatamente. Isso é o que mais a gente encontra na sociedade de hoje. Olha, nós temos na vida muitas escolhas. Os filhos, eles não pedem para vir ao mundo, é uma escolha. Ser pai e mãe é uma escolha, você escolheu. Tá certo, tem alguns casos que vem de, né? Na verdade, você não queria, mas é uma escolha. E a partir do momento em que você tem um filho, a sua vida precisa ser mudada. Precisa haver a dedicação, precisa haver o carinho. Mas eu não vou poder ter tempo com os meus amigos? Vai. Mas, em primeiro lugar, o tempo é para quem? É para os filhos. É o investimento que você faz. É lá na frente que você vai ver a recompensa. Então, esse pai que escolhe os amigos e não o filho, ele está causando um prejuízo terrível no psiquismo dessa criança, que talvez você não vai perceber. Hoje a gente encontra, por exemplo, eu atendo às vezes algumas adolescentes que se mutilam. Hoje é muito comum se cortar. E aí? Quando a gente começa a investigar adolescentes assim, é desamparo. É total desamparo o que ele sente. Às vezes os pais dão tudo, trabalham o dia inteiro, dão tudo o que ele quer. Mas o carinho, o segurar na mão, o abraço, o sentar e ouvir o que ele tem para dizer, eles não têm tempo, porque tem que trabalhar, tem que trocar o carro, tem que trocar o imóvel, tem que viajar. Mas as viagens até acaba sendo muito mecânico, porque nem aproveita tudo aquilo, né? E aí o que acontece? É a vontade de morrer. O número de suicídios está aumentando a cada dia. Né? A cada dia os jovens estão se suicidando. Porque se sentem só, se sentem desamparados, se sentem abandonados. E eu digo uma coisa, que a pedofilia, que é algo que a gente... estamos todos muito preocupados, né? Quebrando o Silêncio já falou muito a respeito da pedofilia, dos pedófilos. A ciência diz que são pessoas totalmente desamparadas, que lá na infância eles não receberam o amparo que eles deveriam receber. E aí, quando ele pega uma criança, a intenção dele, na verdade, não é fazer o mal que a gente pensa. Eu tenho uma visão de psicanalista, né? Não tenho visão de policial. A polícia não pensa assim. Mas é um total desamparo que ele teve na infância. Ele volta, ele regride ao passado. E é uma coisa assim muito, muito louca, né, gente? Porque é o que a sociedade nos apresenta, né? Sim,
Exatamente, a violência vira violência. Grande parte das pessoas que vão para o mundo do crime, elas foram abusadas quando criança. Grande parte dos estupradores, eles foram abusados quando criança. Isso a ciência já comprova isso. É a violência gerando violência. Tá? Deu para entender? Acho que não tem mais, né? Nenhuma pergunta? Então podemos encerrar. Eu vou chamar o irmão Genivaldo para ele fazer a oração de encerramento e agradeço a todos que esteve aqui conosco nessa tarde. Convido a igreja a se coloque de joelhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos imensamente gratos pelo sábado que o Senhor nos concedeu aqui na Tua Santa Casa e pelos aprendizados aqui que foi passado aqui pela nossa irmã Ana. Nós pedimos ao Senhor que nos dê uma boa semana, desconhecida para cada um de nós, mas o Senhor já sabe tudo que vai se passar. E nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos a Tua direção na nossa vida. É o que te pedimos, ó Pai. Nos leve de volta para a nossa casa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por IASD Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.